Há algum tempo eu fiz um vídeo analisando a importância da obra de Lovecraft e como seu nome se manteve tão forte até os dias atuais. Mas uma importante parte da discussão eu deixei de fora, porque assim que eu comecei a escrever ela, eu percebi que era densa demais para caber naquele vídeo. A gente já viu a visão pessimista que Lovecraft tinha a respeito da vida e como ela afetou suas obras, mas isso merece um aprofundamento. A ideia de que a humanidade é desprezível e que a vida é um abismo sem fundo repleto de loucura e desgraça é extremamente útil para o fim literário do horror, mas obviamente essa não era apenas a ideia estética de Lovecraft, era sua filosofia de vida. É interessante observarmos como certas temáticas foram desconstruídas pela mente perturbada de H.P. Lovecraft. No último vídeo vimos apenas a sua desconstrução da narrativa pulp, que colocava os humanos sem qualquer reação diante dos seus encontros com aliens. Encontros que não geravam nada além de loucura, desespero, morte ou suicídio. Mas peguemos, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Uma narrativa sobre a descoberta em um mundo pré-histórico nos tempos modernos é abordada por Verne como algo fascinante e belo. Já essa mesma ideia abordada por Lovecraft no conto Ratos nas Paredes causa apenas a repulsa e sentimento de vazio nos seus protagonistas. O mesmo se vê em praticamente qualquer temática abordada por Lovecraft, de viagens no tempo até inteligências artificiais. Mas o que isso tem a ver com o sucesso dele na atualidade? Bem, no século XXI, após as duas guerras mundiais e outras atrocidades como a Guerra do Vietnã, assassinatos televisionados e revoluções sangrentas, tudo isso registrado e divulgado como nunca antes na história do mundo fora possível, e uma sociedade cada vez mais alienada pela comodidade e confrontada pela chegada de um futuro nada utópico, culminou ao longo dos anos em uma epidemia de depressão, que é a realidade que vivemos hoje. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo atualmente sofrem de depressão, 18% a mais do que há 10 anos atrás, o que representa 4,4% da população mundial, sem contar outros transtornos mais comuns como a ansiedade. Também segundo a OMS, é a doença que mais causa incapacidade no mundo, além de gerar cerca de 800 mil casos de suicídio por ano. Mas esses dados contam apenas os casos mais severos e clinicamente diagnosticados. Basta abrir o Facebook hoje em dia e observar a quantidade de piadas autodepreciativas e memes sobre suicídios que são feitos a todo momento. De certa forma, é como se hoje em dia todos de alguma forma compartilhassem o sentimento generalizado de dor, sofrimento e vazio constante, mesmo sem motivos que lhes permitam entender esses sentimentos. E é claro, a arte sempre vai dialogar com a sociedade em que está inserida. E quais são as obras que são mais consumidas? Justamente aquelas que mais alimentam os sentimentos que afetam seus leitores. Isso porque o cérebro tem uma tendência natural de se auto-sabotar e buscar o sentimento de dor que reafirme nossa percepção de insignificância. Mas o que fez com que esse processo crescesse tanto no século XXI está em grande parte relacionada com o que Nietzsche descrevia como a morte de Deus. Em um mundo onde a ciência e o racionalismo tirava cada vez mais a possibilidade das pessoas de sonhar e manter suas crenças, em um mundo desiludido com as ideologias liberais e utópicas, o niilismo, o existencialismo e outras ideologias surgiram para tentar encontrar alguma forma de restabelecer fundamentos morais, sociais, éticos e psicológicos em um mundo que parecia absurdo e sem sentido. Antes de voltarmos a Lovecraft, temos que entender o que essas filosofias diziam. Eu acredito que o primeiro grande filósofo a se aprofundar nessas ideias foi Arthur Schopenhauer. Vamos observar essa síntese feita pela Leslie Lenore no livro Filosofia para Ocupados. Ateu declarado, ele acreditava que o mundo não passava de uma série de impressões fugazes, ao passo que a realidade suprema seria a vontade, sem finalidade, irracional, impenetrável e implacável. Assim, o intelecto humano seria superado por lutas cegas, fadadas a decepcionar. Schopenhauer insistia na universalidade do sofrimento e sustentava que a salvação só poderia ser alcançada quando a vontade fosse dominada por meio do ascetismo e da renúncia. Ele identificou 3 caminhos a seguir: estudar filosofia, contemplar obras de arte, ouvir música e ter compaixão pelos outros. E eis aqui a estrutura clássica desses filósofos e suas filosofias. Em um mundo desconstituído de crenças ou esperança, se procura um novo ideal para nos manter vivos. Um grande influenciado por Schopenhauer anos depois seria o famigerado Friedrich Nietzsche. Parafraseando suas próprias palavras no livro Nascimento da Tragédia, ele diz: há somente um mundo, e este é falso, cruel, contraditório, enganoso, sem sentido. Um tal mundo é o mundo verdadeiro. Precisamos da mentira para triunfar sobre essa realidade, essa verdade, isto é, para viver. Se a mentira é necessária para viver,
até isso faz parte desse caráter terrível e problemático da existência. A metafísica, a moral, a religião, a ciência são tomadas em consideração nesse livro apenas como diferentes formas de mentira. Para vencer a mentira da vida, Nietzsche então propõe que o homem se torne mentiroso por natureza, o que segundo ele significava se tornar um artista. Salva-o a arte, e da arte salva-o para si a vida. A arte tem mais valor do que a verdade. Neste livro, o pessimismo, digamos mais claramente, o niilismo, é tomado como a verdade, mas a verdade não é tomada como um mais alto critério de valor, e menos ainda como a potência mais alta. Desta forma, esse livro é, até mesmo, anti-pessimista, no sentido que ensina algo que é mais forte do que o pessimismo: a arte. O caso de Nietzsche ia bem mais a fundo nessa ideia da arte como resposta para tudo. Eu já tratei de como os humanos buscam refúgio no fantasioso no vídeo sobre o Westworld, mas de qualquer forma vamos retornar a isso daqui a pouco. Vamos voltar agora um pouco para Lovecraft e ver como ele pensava. Segundo S.T. Josh, em sua obra biográfica A Vida de Lovecraft, esse era um fundamento de Lovecraft. Lovecraft absorveu o suficiente de crença vitoriana para ser sacudido pela revelação, via Freud e Nietzsche, de sua base prosaica e sórdida. Temporariamente ele adotou uma espécie de estética que lhe permitia que essas ilusões se mantivessem de algum modo, precisamente pelo reconhecimento de sua artificialidade. Não podemos recobrar a feliz ignorância na estrutura cósmica das coisas e no vazio dos nossos elevados ideais que permitiam às eras anteriores criar a ilusão de significado na vida humana. A solução, por ora, é adorar mais uma vez a música e o colorido da linguagem divina e granjear o prazer divino dessas combinações de ideias e fantasias que sabemos ser artificiais. Todas essas citações pregam basicamente a mesma coisa: que nós nos refugiemos do vazio do mundo na arte. Mas há um grande problema no pensamento de todos esses filósofos e de outros que ainda vamos falar, quando eles dizem essas coisas. Quem mais se aprofundou nisso foi o psiquiatra Viktor Frankl. Ele foi um judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazista e de dentro das instalações nazistas, ele estudou o comportamento dos prisioneiros e descreveu suas vivências e constatações na obra O Homem em Busca de um Sentido. Victor percebeu que os prisioneiros que mantinham em si a crença em algum sentido para sua vida sobreviviam melhor e por mais tempo do que aqueles que se entregavam ao absurdo e ao vazio. Os fundamentos descobertos em sua pesquisa gerariam a criação da logoterapia, que trata-se de um processo de autoanálise conduzido por um psicólogo que procura fazer com que o paciente descubra individualmente o sentido de sua existência. E esse sentido assume o papel da realidade objetiva para o paciente, então tal sentido varia de pessoa para pessoa. Através da logoterapia, ela o descobre e então assume o papel ativo na busca pela felicidade e na sua motivação existencial. A técnica segue 3 conceitos psicológicos e filosóficos. O primeiro, a liberdade da vontade, que basicamente significa que não somos condicionados ou determinados, mas sim que temos liberdade de escolha e poder sobre nossas ações. O segundo, a vontade de sentido, que diz que não apenas somos livres, como também temos um propósito, e a busca por esse sentido é a nossa motivação da vida humana, e se a perdermos, perdemos a vontade de continuar, levando a um abismo que passa de frustração a agressão, depressão e tendências suicidas. Então temos que encontrar o nosso propósito. E enfim, o terceiro ponto é o sentido da vida, que concretiza que o nosso sentido da vida é uma ideia objetiva a ser empreendida em sua vida, não uma mera ilusão. Mas ressaltando que a logoterapia não busca entregar respostas prontas às pessoas, mas sim ajuda os pacientes a alcançarem a abertura e a flexibilidade de moldar sua vida a partir de suas necessidades e crenças. Isso pode parecer algo que um coach diria, mas é só porque o niilismo está tão engessado na nossa sociedade atual que qualquer coisa otimista e que diz não, a vida não é uma merda, parece ser conversa mole. Mas a verdade é que a logoterapia alcançou resultados absurdamente mais significativos do que a famosa psicanálise. Talvez porque descobrir que a sua vida tem sentido seja mais efetivo do que descobrir que você quer comer sua mãe. Mas quer a grande prova de como esse método funciona? Basta observar a obra dos filósofos que eu citei. Todas as ideias que analisei, tirando pelo seu fator determinista, são uma versão deturpada do processo de Frankl. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche quanto Lovecraft eram extremamente deprimidos e só conseguiram se manter vivos graças ao sentido que individualmente encontraram para suas vidas, que nos 3 casos era a arte. Eles, ao se encontrarem no mundo sem sentido, através da autoanálise, reencontraram uma força motivacional para sua existência. Mas sabe onde está o problema? Diferente de Victor, que propõe que esse processo seja feito individualmente, porque afinal somos todos diferentes e pensamos diferentes e temos vidas diferentes,
Esses filósofos pregam seus ideais de vida em suas obras como sendo a única possibilidade de se existir e de continuar tendo esperança na vida. E em especial ficam pegando o pé nos ideais religiosos. Peguemos de exemplo um trecho de O Existencialismo é um Humanismo, livro de Jean-Paul Sartre, um dos maiores expoentes do existencialismo e do niilismo. Se Deus não existe, tudo seria permitido. Esse é o ponto de partida do existencialismo. Nós estamos sós, sem escusas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. O existencialista não pensará tampouco que há um sinal na terra que o oriente, pois considera que é o homem que decifra, ele mesmo, o sinal como o melhor lhe parecer. Ótimos, Jean-Paul Sartre! É exatamente disso que a gente estava falando. Mas bem, a frase dele continua. No entanto, se com isso se entender que o futuro está inscrito no céu e que Deus o conhece, então será falso. Ou seja, o homem livre para ressignificar uma vida sem significado, contanto que seja da forma como eu ressignifiquei a minha. Quero deixar claro que eu não estou dizendo de forma alguma que esses autores são ruins ou que as suas ideias são inválidas. Eu mesmo já fiz uma porrada de vídeo analisando obras com base em existencialismo. Eu acho uma filosofia extremamente fascinante, mas também porque eu procuro analisar uma obra por aquilo que ela diz, não apenas pelas minhas conjecturas pessoais. Mas isso não significa necessariamente que eu concorde com essas ideias ou que eu acho que elas devem ser pregadas por aí como sendo a verdade absoluta. E eu também tenho tido minhas dúvidas se analisar a obra por aquilo que ela é e não pelas nossas conjecturas pessoais seja exatamente a forma certa de analisar uma obra. Há um grande perigo presente nessas ideias quando tão cimentadas no imaginário humano, do jeito que elas estão hoje. Diz Frankl em seu livro: o vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal do niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como a posição que diz não ter sentido o ser. Há um perigo inerente na doutrina do nada mais que aplicado à pessoa. A teoria de que o ser humano é nada mais que. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma. Esse fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega a liberdade à pessoa. Sem dúvida, o ser humano é um ser finito e sua liberdade está restrita, mas não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição em frente aos condicionamentos. De uma forma ou de outra, o niilismo, em suas diferentes facetas, priva isso daqueles que não seguem seus próprios ideais de significado. Não é essencialmente uma filosofia mal intencionada ou fundamentalmente errada, mas sem dúvida bastante egoísta e inflexível. Lovecraft, por exemplo, apesar de constatar que, já que nada significa nada em si, devemos preservar o fundo arbitrário e aproximativo que faz com que as coisas ao redor pareçam ter algum significado. O que nos remete à logoterapia. Mas em seguida ele também diz: donde há quem possa inventar ou reviver qualquer tipo de mitologia que a fantasia ou a nostalgia ou o desespero possam trazer à tona e desafiar qualquer um a provar que ela não é emocionalmente verdadeira, seja lá o que isso possa significar. Esse neomisticismo é decadente e doentio. Ele basicamente descarta e taxa como doentio e decadente todas as formas de ressignificar a vida que não conversem com sua própria ressignificação e visão de mundo. Agora, com tudo isso eu estou querendo implicar que esses filósofos e ideias são os grandes causadores da depressão no mundo moderno? Não exatamente. Veja, tanto nossa sociedade quanto esses autores são frutos de uma mesma realidade e correspondem a ela de maneira parecida. Então é um processo mútuo, mas se eles não são responsáveis por criar esse sentimento de vazio, ao menos ajudam a perpetuá-lo. Claro que não diretamente. A maioria das pessoas hoje em dia nem sequer tem o hábito da leitura, mas Tzvetan Todorov, em sua obra A Literatura em Perigo, nos mostra a influência do niilismo e do estruturalismo no ensino da literatura no mundo ocidental pós-guerra, e o cenário não é nada animador. Nesse livro ele vai mostrar como as pessoas estão perdendo interesse na literatura pela forma como ela é ensinada nas escolas, e também como o niilismo se tornou a forma mais aceita na literatura, tanto em termos de texto quanto em termos de interpretação. Quando Todorov analisou as grades de estudo do seu filho, e então de outras escolas em seu país e fora, constatou: nos novos conjuntos de instruções didáticos sobre literatura, a ideia que persiste é a de ler poemas e romances não conduz à reflexão humana sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas sobre as noções críticas tradicionais ou modernas. Na escola não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos. Os alunos serão interrogados sobre o papel de tal personagem, de tal episódio,
de determinado detalhe na busca do Graal, mas não sobre sua própria significação dessa busca. O que se observa com esse método de ensino é o completo desinteresse dos alunos em relação à leitura, evidente nos tempos atuais, quando na sua mente são trabalhados apenas os significados já pré-estabelecidos pelos críticos, barrando o incentivo de se tirar da obra suas próprias interpretações. E dentro dessa estigmatização artística, Todorov também aponta a influência do niilismo nesses meios. Niilismo e solipsismo são claramente solidários. Ambos repousam na ideia de que uma ruptura radical separa o eu do mundo. Só posso declarar a vida e o universo como totalmente insuportáveis se previamente me excluo deles. O niilismo omite a inclusão de um lugar para si mesmo e para os que lhes são semelhantes no quadro de desolação por ele pintado. Cada vez mais, a partir de modalidades diferentes, é o mundo exterior que é negado e depreciado. O que Todorov está dizendo com isso tudo é que a tendência estruturalista e niilista do ensino, e como veremos, produção literária e artística, priva os jovens e leitores de um aprofundamento maior nas suas próprias interpretações da arte e da vida. Ainda mais pensando que o niilismo é, no geral, uma filosofia que preza tanto pela apreciação da arte como escape da sordidez do mundo, a barreira que existe atualmente entre as pessoas que necessitam desse escape e a arte torna essa filosofia bastante complicada e inviável. E é isso que eu quero abordar agora. Como o niilismo e outras filosofias próximas, como o absurdismo, influenciaram a arte moderna. Um autor que definiu bem as ideias do que seria uma obra desse cunho e produziu inúmeros exemplos delas foi Albert Camus. Se nela, a obra, não se respeitam os mandamentos do absurdo, se ela não ilustra o divórcio e a revolta, e se sacrifica as ilusões e suscita a esperança, então não é mais gratuita. Já não é mais o exercício do desapego e de paixão que consome o esplendor e a inutilidade de uma vida humana. Isso é meio pesado, mas acredite ou não, são as obras desse cunho filosófico que geralmente ganham mais destaque na modernidade. Filmes, livros e séries como O Estrangeiro, Sopranos, Breaking Bad, Taxi Driver, Clube da Luta, BoJack Horseman, Rick and Morty, e até mais recentemente o próprio Coringa, dado as devidas proporções, nuances e diferenças de proposta, sempre batem nas mesmas teclas de como a vida é absurda, de como nada faz sentido, e ressignificam a vida de seus personagens, não através de uma mudança ou esperança, mas sim na reafirmação de seu niilismo e descontentamento. Isso de forma alguma significa que são obras ruins, é só você ler o título dos meus outros vídeos para saber o quanto eu amo a maior parte dessas obras, e sinceramente, na maior parte dos casos, a interpretação niilista nem sequer é a mais adequada para a obra em questão, mas querendo ou não, são as interpretações mais evidentes para qualquer um que as veja, e a mais concretizada pelas noções interpretativas que carregamos da escola e de nossas próprias tendências autodepreciativas. As únicas obras aclamadas de verdade que visam uma visão menos sórdida e mais esperançosa da vida são normalmente as animações. O que está relacionado tanto à hipocrisia dos adultos de projetar um mundo perfeito para as crianças enquanto eles próprios se enxergam com desprezo e abandonam seus sonhos, quanto ao fato de que no geral as pessoas veem a animação como sendo uma arte inferior e infantil que não faz jus às nossas concepções do que é ser adulto e maduro. Por isso, para uma animação ser considerada madura, não basta um roteiro e produção excelente, mas sim constantes referências a ideias deprimentes e desesperançosas que reafirmam o quanto a vida é descartável e sem sentido. Um dos maiores exemplos desse tipo de narrativa é a do livro A Sombra de Innsmouth, que não é apenas a minha obra favorita do Lovecraft, como o livro que me fez amar a literatura. Em todos os primeiros anos da minha infância, eu, assim como 90% da juventude brasileira, tinha uma certa incapacidade e às vezes até repulsa de ler um livro. Minha sorte era ser viciado em quadrinhos. Nós constantemente ouvimos e somos bombardeados pela ideia de que a leitura é importante, de como a importância da leitura nos ajuda e etc, etc. Mas pouco se fala sobre o quanto ela é divertida e o que ela significa para cada um de nós individualmente, que na minha opinião é a forma certa de induzir uma criança a ler um livro. O livro que me fez descobrir isso foi A Sombra de Innsmouth. Na história, um homem chega a uma cidade misteriosa do qual dizem ser assombrada. Ao chegar lá, encontra uma população deformada e com hábitos estranhos. Ao conversar com o senhor local, descobre a teoria de que os humanos ali eram resultados de acasalamentos entre nativos da cidade e seres alienígenas aquáticos, arautos dos deuses antigos. Após apenas um dia e uma noite passando no local, ele começa a ser perseguido por essas criaturas e cidadãos, até enfim desmaiar, e assim que acorda, foge para casa e começa a investigar a cidade. Ele descobre que a sua família tinha ligações com a população local e que toda a sua vida era uma grande mentira. Começa então a perceber que ele mesmo estava se transformando em uma das criaturas da cidade e decide tomar a mesma decisão que seus tios
e se suicidar antes de completar a transformação. Mas antes de cometer o ato, decide se render às suas raízes. Nosso narrador entrega seu destino e sente prazer em sua condição como ser abissal e monstruoso. O final desse livro me impactou profundamente na época e continua a me aterrorizar até hoje. Ver o homem bom que acompanhamos na história entregando-se às trevas é aterrorizante, mas também brilhante. E estruturalmente falando, é uma típica história de cunho niilista. O protagonista, atormentado pela realidade que está inserido, acaba por aceitar o fatalismo e absurdo da vida e entrega-se a ele em vez de fugir ou fingir ser outra coisa. O niilismo está presente em várias características da obra. Também há aquela pitada de racismo do Lovecraft, de enxergar a miscigenação cultural como um dos maiores males da sociedade, as referências constantes à depressão e suicídio, mas eu acho que é chegado o ponto de eu, no meu canal, me desvincular dessas interpretações puramente imparciais e escravas de uma escola de crítica inflexível e egoísta. O problema não está em como os niilistas ou absurdistas enxergam a vida, mas sim com a inflexibilidade que esperam que os outros aceitem suas visões. A gente vive num mundo atualmente que as tentativas de procurar beleza ou sentido de vida são vistas como inocentes e bobas, ou, nas palavras de Camus, ridículas, ou, nas palavras do Lovecraft, decadentes e doentias. E o mesmo em relação à nossa visão de arte. Ninguém deve apenas aceitar as conjecturas de um crítico e passar a interpretar uma obra apenas por aquilo que é dito nos livros, muito menos a vida. Ambas têm múltiplas possibilidades e significados do qual nós devemos decifrar e entender. Nos meus vídeos, por mais que eu me esforce para evidenciar quais são as minhas opiniões e quais são meramente minhas análises, eu constantemente me entrego às velhas noções de que o niilismo ou o existencialismo pessimista necessariamente torna uma obra mais profunda ou relevante. Há milhares de outras maneiras de levarmos Sopranos, Lovecraft, Taxi Driver, ou seja lá o que for para a nossa vida. Às vezes já indiciados nas próprias entrelinhas da obra, como na maior parte dos filmes do Scorsese, às vezes pura invenção interpretativa da nossa cabeça, como Lovecraft, mas como Frankl nos mostra, devemos sim enxergar na vida e consequentemente na arte os motores de nossa existência e felicidade. Como Todorov também diz em sua obra, a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma, porém, revelação do mundo, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir, mas para isso é preciso torná-lo no sentido amplo e intenso que hoje é marginalizado, quando triunfa uma concepção absurdamente reduzida do literário. O leitor comum, que continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão contra professores, críticos e escritores que lhe dizem que a literatura só fala de si para si mesma ou que apenas pode ensinar o desespero. É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da literatura. E assim também deve ser a vida. A minha mensagem aqui hoje é: não se deixem levar tão facilmente pela ideia de que a vida é um grande vazio sem sentido. Por mais que Lovecraft tenha aguentado viver assim, muito mal inclusive, a maior parte das pessoas acaba por terminar como seus personagens, loucos, perturbados, assustados, mortos, suicidas. Pensamos em Nietzsche, por exemplo, para mim um típico personagem Lovecraftiano, em especial Eric Zahn, que no conto de Lovecraft tenta manter as criaturas das trevas abissais longe através da música do seu violoncelo, até o dia em que não consegue mais e sucumbe ao desespero e à morte. Nietzsche, ao contemplar o vazio implacável e cruel do cosmos, tentou evitá-lo com seu amor por óperas e arte, mas acabou por sucumbir e enlouquecer. Nem todos nós somos como Sísifo, capaz de carregar uma pedra do absurdo, então não se entreguem tão facilmente. Reinterprete e encare sua vida e seu propósito nela, da forma como se pode encarar A Sombra de Innsmouth. Não só uma obra sobre vazio, corrupção e desistência, mas também como o clássico que me fez perceber o quão divertido e atmosférico a literatura pode ser. E quem sabe até uma história que reflete o desejo inconsciente do Lovecraft de deixar de ser um estranho perdido que não se encaixa na sociedade e se tornar uma pessoa como as outras ao seu redor. Parar de se ver como um monstro e aceitar que a vida pode ser bela e as pessoas boas. Vejo A Sombra de Innsmouth não como um exemplo do ódio que Lovecraft nutria pelas pessoas diferentes dele, seja em cultura, raça ou gênero, mas sim como um grito inconsciente do seu desejo de se libertar dessas trevas e interagir com essas pessoas. Uma luz no fim do túnel e uma mentalidade triste e desesperançosa. E que no final das contas ele queria ser como um membro da sociedade de Innsmouth, a prova de que no fundo ele tinha esperança de que os deuses fossem reais e que sua vida tivesse um sentido. E bem,
como aqueles que viveram o suficiente e souberam depois da sua morte, a sua vida de fato teve um sentido e pôde ajudar inúmeras pessoas a também encontrarem o seu. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu acredito que seja um vídeo um pouco difícil de digerir pela primeira vez. Talvez mais pra frente eu possa retomar algum dos temas que eu falei nesse vídeo. Há muito conteúdo aqui pra gente debater. O ensino da literatura, o niilismo, a depressão. Obrigado por todos que assistiram até agora. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo. Até a próxima e valeu!